pessoal, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui no Sport Buzz e hoje você vai assistir uma entrevista que a gente fez com o Roberto Chanichik, ele que escreveu o livro Desistir Nem Pensar, e nessa conversa a gente falou um pouquinho como alcançar o next level no esporte e como se superar cada vez mais. Então só vem com a gente conferir. Bom, Roberto, eu queria começar então te perguntando como que é trabalhar no meio do esporte, né? Você que já, enfim, participou de Olimpíadas, de equipes que foram para Olimpíadas, já participou de vários times também, tudo nessa vibe de superação, de trabalhar na mentalidade das pessoas. Como que foi isso para você? Como é que é essa sua área no esporte? Olha, Petra, tema muito importante é cabeça, é mente. Tem um estudo que mostra que a maioria dos atletas que foram para a seleção brasileira sub-15 não viraram jogadores profissionais. Então a gente pergunta assim, por que um atleta com 15 anos é um dos melhores, ele não vai virar um grande atleta profissional? Tá? Existem alguns fatores, mas certamente um deles é a cabeça. Então, já começando falando de atleta de 15 anos que tem sucesso. O que acontece? Todo mundo começa a falar, é o novo Pelé, é o novo Zico, é o novo Neymar. E a pessoa começa a acreditar no que as pessoas falam. E a primeira coisa que ele fala é, eu sou um ser especial. E ser especial não se alimenta bem, não treina bem, não dá o máximo, não dorme direito. Pode beber, pode sair com quem ele quiser. E aí a carreira vai por água abaixo. Ou seja, um dos grandes desafios de todos os seres humanos, tá? E aí a gente vai falar, cadê aqueles garotos de 25, de 30 anos na carreira dos bancos que com 35 anos estacionaram? A gente precisa entender que quando alguém fala, você é bom, esse atleta, esse engenheiro, esse médico tem que falar, eu sou bom hoje, mas eu preciso continuar me trabalhando. Porque a tendência das pessoas é levar muito a sério os elogios. Aliás, as pessoas tendem a levar muito a sério elogios e muito a sério críticas. E aí o cérebro dela começa a travar, porque ela acha que ela não precisa treinar. E esse é o tema raro, né? Então, o Messi acabou de ganhar pela 7ª vez a bola de ouro, né? E aí você fala assim, como é que o sujeito se sente motivado? Como é que o sujeito se sente motivado? Tá? E não é só motivado a jogar, é motivado a se alimentar direito, a ser o melhor no treino, a ter uma dimensão de ir adiante. De querer sempre mais. De querer sempre mais. Então, eu trabalho muito com atletas de várias modalidades, vários esportes. Então, como é que o sujeito que para chegar a ter um nível, seja na natação, seja no judô, eu já tive a honra de trabalhar com Gustavo Borges, Scherer, Thiago Camilo, muitos atletas renomados, muitos atletas, né? André Domingos, Claudinei Quirino. Como é que o sujeito que veio lá de baixo, que passou a adolescência se sacrificando, chega aos 21 anos, aí começa a brilhar. Aí tem festas, aí tem convites, aí tem jantares, aí tem bebidas, ele continua falando não para isso e sim para treinar, sim para evoluir. Esse é o grande desafio. E o que a gente vê, que tem a ver com o tema do livro, a maior parte deles desistem. Não é que ele desiste de querer o melhor salário, o melhor bônus, as melhores campanhas. Eles desistem dos bastidores, porque o sucesso é feito nos bastidores, né? Esses dias eu li uma matéria em que um atleta que jogava com o Cristiano Ronaldo falava assim, é uma fria almoçar na casa do Cristiano Ronaldo, né? Porque tem salada e uma proteína, né? Por isso que ele está onde ele está. Por isso que ele está onde ele está. Sim. E esse é um ponto-chave.
É a gente ter essa dimensão de você continua disposto a fazer o que você sempre fez para você continuar evoluindo. A maioria não consegue dizer sim. Você trabalhou isso com seu filho? Eu Porque, para quem não sabe, né, o Roberto tem o André, que é o filho dele, ele joga futebol, Futebol. Aqui, fora do no Brasil. No Colorado Rapids, em Denver. E aliás, não só com o André, mas com todos os meus filhos. Por quê? Porque eles têm um exemplo lá em casa, que é o meu filho mais velho, que é o Leandro. Né? E o Leandro é um exemplo de superação, né? Então, o Leandro tem paralisia cerebral, para quem não sabe, e os médicos achavam que o Leandro não ia chegar a 1 ano, 2, e o Leandro comemorou agora 42 anos. Né? E a casa toda vive esse movimento de busca de superação, né? Então, por exemplo, o Leandro aprendeu a controlar fazer xixi com 20 anos de idade. Então, até chegar lá, é uma luta de superação. Então, se a gente não... Né, o Leandro conseguiu controlar ir ao banheiro fazer cocô com uns 25 anos. Então, é o tempo todo superação, superação, né? E esse ambiente acabou povoando lá em casa, essa coisa de... Sempre alcançar algo a mais, né? Teve uma palestra que o André deu uma vez num dos nossos treinamentos que foi muito legal. Ele falou, olha, eu cheguei no Pequeninos do Jockey, ele jogou num projeto social aqui. Ele falando, quando eu cheguei eu era um dos piores. Por quê? Porque eu não tinha contato com eu jogar a sério. Aí ele falou assim, mas eu procurei entender rapidamente o que eu precisava fazer, o que os técnicos queriam. E depois de alguns meses eu era um dos melhores. Aí ele foi para um time chamado Nacional. Ele falou, eu cheguei, eu era um dos piores. Mas eu procurei entender o que eu tinha que fazer, o que esperavam de mim, e depois de um tempo eu era um dos melhores. Aí o André foi chamado para um centro de excelência nos Estados Unidos, de high school, chamado Monte Verde Academy. Aí ele falando, eu cheguei lá e era um centro que tinham 30 jogadores do mundo inteiro que todos queriam ser profissionais. Aí ele falando assim, a começar pelo meu preparo físico. Eu era um dos piores. Eu não conseguia correr que nem eles corriam, não tinha força. Aí eu procurei entender, ele falando assim, eu procurei entender o que eu precisava fazer e o que eles queriam. Depois de um tempo, eu era um dos melhores. Aí o André foi draftado pela Universidade de Denver. Ele falando, quando eu cheguei lá, eu era um dos piores. E depois de 6 meses, né? Aí ele foi para o Colorado Rapids. Ele ganhou o prêmio de Rookie of the Year, o novato do ano. Ele falou assim, lá no Colorado Rapids, quem chega da universidade tem que limpar a chuteira dos veteranos. Né? Aí ele falou, eu comecei limpando chuteira. Aí ele falou, mas eu procurei entender o que precisavam de mim. Depois de um tempo, eles mesmos falaram, não, André, você não precisa mais limpar a chuteira. Agora você já faz parte dos veteranos também junto com a gente. Exatamente. Né? Então, a gente procurou criar essa cultura, que foi meio forçada a criar por causa do Leandro, de, sabe assim, pode não estar dando resultado hoje, mas se você fizer o certo, você avança. Pô, Roberto, obrigada. Opa, de verdade mesmo. Galera do Sport Buzz, por favor, comprem o livro, acompanhem esse livro aqui, leiam. É muito importante para todas as áreas. Opa. No esporte, se você estiver começando, enfim, quiser se tornar um esportista de sucesso, por favor, leiam. E é isso. E nunca desistam. Esse é o mais importante. Mesmo que, veja, você fala assim, Roberto, eu não quero ser um profissional, eu quero correr. Método. Bom. Roberto, eu quero jogar golfe. Método. Roberto, eu quero fazer natação. Tem um método, porque você vai perceber que o segredo da vida é, se você colocar 100 de energia, você tem que ter 100 de resultado. Sem mentor, sem método, sem estrutura, você vai dar 100 de energia e vai ter 5 de resultado. E aí não adianta nada. Cansa muito. Aí não dá. Roberto, obrigada de verdade. Prazer, Petra. Valeu, galera do Sport Buzz. Beijo pra vocês e até a próxima.